Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje é a parte referente, mais uma vez, à posição relativa de circunferência. Agora tem uma situação que é assim. Nós chamaremos elas de não secantes. A gente tem que tomar um cuidado porque existem duas situações para não secantes. Ou elas serão não secantes quando elas não se interceptam externamente, ou quando elas não se interceptam internamente. A situação é muito parecida, até fácil da gente lembrar. O que vai acontecer ali? Se elas são não secantes externas, o que acontece? Uma situação que eu coloquei aqui, um possível caso é esse. O que nós temos? Olha só, esse pontinho vai ser o centro da primeira circunferência e essa medida vermelha é o raio da primeira circunferência. O que nós temos ali? Esse outro pontinho é o centro da segunda, essa medida verde é o raio da segunda circunferência. O que acontece ali também? Perceba que essa medida azul é a distância entre os dois centros, o centro da primeira e o centro da segunda. Vamos pensar um pouquinho? Eu vou colocar alguns valores ali, tá? Supondo que essa medida verde, ela vale 8 centímetros. Essa medida vermelhinha, ela vale 4 centímetros. Tome cuidado. Com toda a certeza do mundo, essa distância D vai ser maior do que 12. Você vai falar, como que eu sei? É só pensar um pouquinho. Se ela fosse 12, ela seria a soma dos dois, elas seriam tangentes. Então, afastando um pouquinho, ela dá maior. O que eu posso concluir dali, com essas observações? Que a minha distância é uma distância maior que 12 centímetros. Mas, por favor, eu estou colocando 12 porque eu fiz uma suposição de 8 centímetros e 4. Perceba que existe uma distância aqui, existe um comprimentinho. Supondo que essa distância, olha só, supondo que essa minha distância, ela seja uma distância de 17 centímetros. Um exemplo, tá? Estou dando apenas um exemplo. Quanto vale a distância entre as circunferências? Você consegue perceber o seguinte, que mais esse pedacinho aqui, esse pedacinho xzinho, é a distância entre as circunferências. Entre as circunferências. É a menor distância entre as circunferências. Então esse termo é importante. Perceba que se você pegar o raio da primeira, mais o raio da segunda, mais a menor distância entre elas, dá o centro, a distância entre os centros. Mas no frigir dos ovos o que interessa? Que se elas são não secantes, olha isso, externas, elas são não secantes externas, o que vai acontecer? A distância entre os dois centros é maior que o raio da primeira mais o raio da segunda. Professor, quanto maior? Depende do valor que ele está te dando. Nesse caso aqui, eu mensurei valores, certo? Eu mensurei valores. Por quê? Daí eu fiz uma suposição que a distância entre os centros vale 17. Puxa vida, então se isso aqui vai valer 17, vamos pensar um pouquinho. E eu tenho que o raio de uma delas é 4, o raio da outra é 8, 8 com 4 dá 12. Essa distância aqui desconsidere a proporção, tá? Ela vai valer 5 centímetros para fechar o teu 17. Mas, se elas são tangentes externas, a distância entre os centros vai ser maior, Jesus amado, bagunçou meu maior, vai ser maior que a soma dos dois raios. Distância entre os centros maior que a soma dos dois raios. Por quê? Porque sobra ainda esse espacinho aqui, e é importante você perceber quem é esse espaço. Muitas vezes ele fala que esse espaço é a menor distância entre as circunferências. A menor distância vai ser esse pedacinho. É legal você marcar isso aí, por favor, certo? Mas isso, se elas são não secantes externas. Porque pode acontecer aquilo ali também, dá uma olhada. Elas sendo não secantes internas. Dá uma olhada, elas não se tocam. Internamente, elas não estão se encostando. Como que a gente vai pensar? Como é que a gente vai proceder? Vamos analisar o seguinte. Quer ver? Olha só. Eu tenho aqui, chamar de O1. Ou melhor, como eu chamei de O2, eu vou ter que de R2 aquele ali, eu vou chamar, puxa os dois de R2, então eu vou mudar. Aqui R1. O1, raio da primeira circunferência. Vamos entender uma coisa? O raio da primeira é isso aqui, toda essa medida, eu projetei ela para cima.
raio da primeira, certo? Olha isso. Aqui eu tenho o centro da segunda, raio da segunda. Vamos raciocinar um pouquinho? Se você pega o raio da primeira e tira o raio da segunda, vai dar a distância entre os centros mais alguma coisa, certo? Então o que eu tenho? Olha o que eu acabei de falar. Olha o que eu acabei de falar. Se eu pego o raio da primeira e tiro o raio da segunda, vai dar a distância entre os centros mais alguma coisa, certo? O que a gente pode concluir a partir dali, ó? Se a distância entre os centros for menor, tá? Não vou nem colocar essa relação. Eu acho que aqui a gente não tem necessidade. Acho que eu vou fazer assim, ó. Olha isso. O que acontece? Prefiro colocar primeiro o valor para daí fazer você pensar. Vamos de novo? Raio da primeira. Vamos apagar aqui um pouquinho. 9 centímetros. Mudar um pouco esse 8, né? Falo muito de 8. Raio da segunda, igual a, deixa eu ver, 2 centímetros. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Essa distância aqui, ó, essa distância é a distância entre os centros. Vamos ver uma coisa. O que acontece ali? Se você pegar o raio da primeira, olha isso, se você pega o raio da primeira circunferência e subtrai do raio da segunda circunferência. Isso aqui, ó, raio da primeira vale 9, menos o raio da segunda vale 2. A diferença entre os raios, o raio da primeira menos o raio da segunda, vai ser 7. Vamos anotar isso aqui no cantinho. Só tem um detalhe. Esse 7, ó, vamos projetar a medida ali em cima, aí você enxerga. Eu vou projetar esse 2 para cá, ó. Aqui. E vou projetar aqui, ó. Certo? Gente, esse pedacinho que eu estou rabiscando em vermelho é o que vale 2. Tudo bem? Vale 2. Então, o que eu tenho? Deixa eu marcar em azul agora aqui, ó. Essa medida que eu estou marcando em azul é a distância entre os centros. E esse pedacinho que eu vou rabiscar em preto aqui é um pedacinho que falta. Um pedacinho que falta para chegar na medida 9. Então, olha isso. Raio da primeira menos o raio da segunda. Se eu pego o raio da primeira e tiro o raio da segunda, eu acho essas duas medidas aqui, ó. Essa distância aqui, o que acontece? Ela vai ser um pouquinho menor ainda do que essa diferença. Isso é importante de você sacar, é importante de você perceber. Claro que eu posso chegar para você e colocar dentro do contexto assim, ó. Deixa eu apagar. Aliás, deixa eu esperar você copiar essa ideia, que eu preciso te dar mais uma. Olha isso. Imagine a seguinte situação, dentro do mesmo contexto. Eu forneço para você isso aqui, ó. Raio da segunda, raio da primeira, mas eu te forneço a distância entre os dois centros. Digamos que a distância entre os dois centros, ela seja igual a 6 centímetros. O que eu peço para você? Qual é a menor distância entre a circunferência menor e a maior? A menor distância é essa aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o que eu quero. Vamos pensar um pouco? Daqui para cá eu tenho 9. Tudo bem? Desse 9 eu tiro 6, eu tiro 2, eu tirei 8. Então, se do meu 9 eu tirar 8, eu tenho que essa menor distância vai ser igual a 1 centímetro. Ah, professor, existe uma outra distância. Perceba uma coisa, essa outra distância seria isso aqui, ó. E quanto vale essa outra distância? O que você vai ter que fazer? Daí você vai ter que calcular esse pedacinho ali, mais o raio da segunda circunferência. Daí eu preciso te fornecer outras informações além dessas aí. Tudo bem? É um caso um pouco mais elaborado e a gente vai precisar de outras ferramentas para trabalhar com ele, tá certo? Por enquanto a gente fica por aqui, tá joia? Deixa eu ficar do ladinho para que você consiga printar essa telinha. Tá certo? Então, moçada, tá faltando uma posiçãozinha que ela também tem a ver com não secantes, mas aí é um caso particular, que é um caso que aparece, mas isso a gente vê no próximo vídeo, tá bom? Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.